Eu nasci aqui em Canoinhas, no Hospital Santa Cruz, em 1979, né? Morei aqui até meus 5 anos de idade e por uma situação acabei saindo do centro de Canoinhas, mas estive morando no interior, onde meu pai trabalhava numa empresa que ocorria as transferências. Então morei em Felipe Schmidt, inclusive estudei no colégio Benedito Teresa de Carvalho, né? Me formei no primeiro grau, que é assim que se chamava lá naquela oportunidade. Posteriormente, depois estive por um período bem rápido em Porto União, onde me formei no segundo grau, técnico em contabilidade, e depois retornei a Canoinhas, estudar na UNC, que fiz a minha graduação, pós-graduação, fui professor naquela instituição por 15 anos, né? Lá em 2001 tive a oportunidade de abrir uma empresa de contabilidade, né? E da onde estamos até hoje aí trabalhando. Mas eu acredito que seja muito importante, assim, para o histórico. Meu primeiro emprego foi na empresa industrial e comercial FUC. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas, e entre elas o seu Niceto. E naquela oportunidade ele era o presidente da SIC. E eu pensava, um dia eu vou ser presidente da Sentinat. E vejo que passado um determinado período isso aconteceu. Inicialmente estava tudo tranquilo, né? Tudo dentro das normalidades, nós com vários projetos para ser desenvolvidos. E no decorrer do tempo, aí, em 2020, mais precisamente em março, né? Estourou a pandemia, então, da Covid, né? E aí foi um período bastante difícil, né? Porque inicialmente todos os estabelecimentos, seja indústria e comércio, era para fechar. Posteriormente, algumas exceções começaram a ser abertas, né? Muitos associados pressionando a entidade e, lógico, automaticamente o presidente para que tomasse medidas junto ao poder público, em especial na esfera municipal, né? Porque o prefeito tinha uma certa autonomia do fecha tudo ou não, né? E foi bastante difícil. Mas, por outro lado, foi também um aprendizado, né? Foi um aprendizado. E na minha situação ainda foi um período mais difícil ainda, eu poderia dizer, porque no mesmo período eu estava presidente do Hospital Santa Cruz, né? Que inclusive posso dizer que estou presidente ainda lá no Hospital Santa Cruz, em razão da associação empresarial, né? E então eu estava, de um lado, existia uma pressão para que fecha tudo, com todas as razões, com todos os argumentos científicos, etc., para que esse pedido acontecesse, que era o lado da saúde, por exemplo, né? Os profissionais, enfim, todas as recomendações, e do outro lado era totalmente ao contrário, né? E assim, eu busquei ter, assim, a minha palavra que sempre veio e até hoje vem é equilíbrio. Nós não poderíamos ser tão, digamos, ir ao extremo de ambos os lados. Fecha tudo ou abre tudo, então o equilíbrio. E acredito que, lógico, não conseguimos agradar gregos e troianos, mas eu acredito que para algo que nunca esta geração aí, algumas gerações, posso dizer, que passou por isso, né? Como nós não sabíamos nada o que fazer, como nós não sabíamos tratar com isso, eu acredito que nós tomamos as decisões corretas, né? Lógico, hoje avaliar uma decisão que nós tomamos lá em 2020, 2021, enfim, é mais fácil do que você tomar uma decisão naquele período, né? Então hoje, lógico, de repente faria diferente, quem sabe alguns detalhes, mas naquele momento, com certeza nós tomamos as decisões que precisavam e eram necessárias ser tomadas, né? Eu lembro que lá no dia da minha posse enquanto presidente, no meu discurso, eu levantei uma bandeira e cobrava isso do poder público. Canoinhas, a região, Bela Vista, Três Barras, Major Vieira, precisa ter um plano de desenvolvimento econômico local. Nós precisamos crescer, né? E naquela oportunidade existia dois trabalhos que poderiam ser implementados no município. Um deles era do Sebrae, que inclusive foi feito parcialmente, né, um determinado módulo, e outros era o DEL,
da própria Facisc. E é esse DEL, que é o Desenvolvimento Econômico Local, justamente, né? A SIC iria encabeçar isso. E nós teríamos aí, quem sabe, antes da pandemia, não iríamos colher o fruto agora, isso é um projeto a longo prazo, porque normalmente o que acontece? Lógico, com todo respeito, mas a gestão pública muitas vezes pensa o seu governo de 4 anos ou no máximo 8, que é o período de mandato e reeleição. E, na verdade, eu entendo que o município precisa ser pensado há 20, 25, 30 anos. E, lógico, no decorrer desse tempo, atualizar, com certeza, né? Não vai ficar só naquilo. Mas, com isso, traria também a sociedade junto, né? Teria uma parceria do poder público com a iniciativa privada, com as entidades. Por exemplo, naquela oportunidade desse meu projeto e desse meu objetivo era a SIC, CDL, Sindilojas, enfim, outras entidades, universidades, né? E no meu modo de entender, iria facilitar bastante também para o gestor público, né? Porque ele estaria tendo um conselho gratuito para executar a gestão. E, além do mais, se eventualmente existisse a troca de um gestor público, esse não iria simplesmente começar tudo do zero, ele iria dar continuidade no projeto que o município todo estava empenhado. Esse prejuízo de não ter uma representatividade, ele é quase que imensurável, né? Ele é subjetivo, porque nós não conseguimos chegar num valor. É muito grande esse prejuízo, porque basicamente hoje nós estamos aqui numa região que tem determinadas linhas, né, um potencial, vamos dizer assim, por exemplo, agro de forma geral, temos indústrias de papéis, temos outras indústrias, o próprio serviço tem vários, e de repente nós não temos a contrapartida. E por que não temos? Porque nós não temos um canoense, um deputado, ou enfim, alguém ocupando um cargo de liderança na esfera pública ou no executivo, enfim, né, onde consiga levar essa demanda e da mesma forma trazer solução, né? E muitas vezes a solução não é especificamente dinheiro, muitas vezes pode ser de outras formas essa contribuição. Então, entendo eu que o prejuízo é muito importante. E a entidade, a associação empresarial, ela tem um papel muito importante nesse processo todo, porque a SIC é uma entidade hoje respeitada em todas as situações que ocorrem. Eu costumo dizer assim que ela tem uma função, lógico, o objetivo dela é fomentar o desenvolvimento econômico, apresentar soluções empresariais para os associados, entre outras tantas. Mas ela tem um papel fundamental nessa ligação entre a iniciativa privada e o poder público. Eu não consigo visualizar hoje um município sem uma entidade que poderia ser ou que é referência hoje para várias situações, né? Uma entidade como a Associação Empresarial, seja no município de Canoinhas ou qualquer outro município, independente de porte, se grande porte ou pequeno porte, ele tem muito a contribuir em várias situações. Além de ter uma certa força, entre aspas, para trazer soluções para o seu município, para trazer soluções para os seus associados, para trazer tecnologia, para trazer cursos de aperfeiçoamento, para trazer N situações, né? Tem o poder também de reivindicar várias situações, como nós comentávamos anteriormente. E basicamente, no caso aqui de Canoinhas, são mais de 400 associados, né? Então, nós estamos falando não o Reinaldo, não hoje o Felipe Pirma, mas sim ele está falando em nome de várias pessoas, né? Centenas de pessoas que estão pensando da mesma forma. Então eu vejo como fundamental uma entidade e, além de tudo, ela fomenta, né, a associação de forma geral, as pessoas, o envolvimento, o trabalho coletivo, porque é fantástico todo esse processo, né? Eu vejo assim as nossas lutas, né, onde discordâncias, discussões, mas aonde essas discussões, no bom sentido, todos crescemos. Então nós aprendemos, nós evoluímos. E quem ganha com isso? Todos nós, até os não associados. Então sinto muito orgulho por esse histórico e também por hoje ver lá na galeria a minha foto do lado de algumas pessoas, ou melhor, do lado de todas aquelas pessoas que contribuíram muito com a entidade e contribuem muito com o nosso município ainda, né? Eu acredito que a união das pessoas
no mesmo objetivo, no mesmo propósito, define toda essa entidade em relação a tudo que já fez e com certeza que vai fazer.